essa, senhoras e senhores, é a falha na Matrix. Escrevo para contar minha história. Olha aí. Na verdade, eu trabalho, diz aqui o Tiagão, em um restaurante em Itaguaí, cidade do interior do estado do Rio. Durante a semana, eu saio do trabalho às 23 horas, também conhecido como 11 o'clock. E aos fins de semana, pelo alto movimento. Às vezes eu saio depois da meia-noite. Um sábado desse ano eu fechei o restaurante, ou seja, me encerrou as atividades naquela noite, e por não ter mais condução após as 23 na minha cidade, alô prefeito, não tem ônibus depois das 11? Tá complicado isso aí, tá? Isso é normal, infelizmente, e comum, já que sempre que eu não tô com grana sobrando para ir de Uber, e como eu moro a 25 minutos andando do trabalho, eu acabo voltando andando. Então ainda faz um aeróbico. Agora eu tô defendendo. Tá? O único incômodo é que para chegar na minha casa eu passo por uma rua sem iluminação pública. Alô, prefeito de novo. Qual foi, prefeito? Nossa audiência aqui passando dificuldade. Pô, sem transporte, sem luz. E uma rua deserta. Mas nesse sábado em questão que o Tiagão tá falando com a gente, eu passando por essa rua, cansado, já com fome, percebi que vinha na minha direção 2 homens caminhando. Eu, como bom carioca e já calejado do Rio de Janeiro, peguei meu telefone, coloquei na cueca. Sensacional. E entrei no modo tensão, ou seja, vou me preparar para o pior, posso ser assaltado. Quando nós nos cruzamos, me tranquilizei por ver que eles estavam conversando sobre uma mulher que não havia respondido às mensagens de um deles. Estavam preocupados com relacionamentos. Aliviado, segui para minha casa tranquilo. É importante frisar que ambos tinham aparência normal, estavam vestidos como qualquer pessoa aí que você encontra na rua. O mais novo deles, o que reclamou que a tal mulher não tinha respondido, estava de bermuda e camisa verde. Camisa verde é camisa de alienígena, não sei. E o outro já era um senhor, estava de jeans e uma camisa qualquer. No dia seguinte, eu novamente fechei o restaurante à meia-noite e segui pelo mesmo trajeto até minha casa. Passando pela mesma rua, percebi que vinham 2 homens na minha direção no mesmo lugar do dia anterior. Novamente escondi meu telefone e me preparei para seguir. A minha surpresa foi que eram os mesmos homens do dia anterior, usando as mesmas roupas. O estranho foi que eles conversavam a mesma coisa e usavam as mesmas palavras no exato momento que passaram por mim. A história era da mulher que não havia respondido as mensagens do mais novo. E dessa vez, ele ouviu o mais velho falando que ele não tinha ouvido no dia anterior. O mais velho aconselhando o mais novo a apenas esquecer. Fala, esquece isso, meu garoto. Esquece essa moça aí. Essa moça não quer nada com você. Ele achou engraçada a situação e olhou no relógio e viu que eram 00:22. Ok. Ele continuou indo pra casa normalmente, sem nada acontecer. 22 é horário de maluco. É, horário de maluco. Horário de maluco, vamos lá. Durante a semana, como ele já tinha explicado, ele fecha mais cedo o restaurante. E passou todos os dias por essa rua, com exceção na folga que ele tinha, e não encontrou mais os caras. Mas, no sábado, uma semana após o primeiro contato, ele fechou de novo à meia-noite e fez o mesmo trajeto. Quando ele chegou na rua escura, ele novamente viu 2 pessoas vindo na direção oposta. Não. Mesmo modus operandi, fazendo ritual de esconder o telefone, carteira. Só que ele percebeu que era a mesma dupla. E mais uma vez eles passaram por ele usando as mesmas roupas e conversando o mesmo assunto. Tá num loop. Com as mesmas palavras. O que assustou ele foi que quando ele olhou o relógio, ele viu que era novamente 00:22. Rapaz! O coração dele disparou e ele fala aqui: fiquei em casa pensando em o que raios estava acontecendo. Será que era uma falha na tal simulação que supostamente vivemos? Alô, Elon Musk. Era alguma forma de vida imitando humanos pra saber, sei lá, por que motivo? Eu vi uma pegadinha uma vez, no Instagram, no TikTok, às vezes aparece, de gêmeos. Já viu? Sim, já sei. 3 caras gêmeos, tem mulher, aí eles fazem isso. Sim. Eles repetem, passam pela pessoa, só que é no mesmo momento. No caso, bizarro. Várias vezes. É bizarro. É bizarro. Beleza. E aqui o Thiago continua, né? É um dos muitos motivos que ele acompanha o Bunker X, é porque ele tem um fascínio pelo paranormal, sobrenatural, enfim. Desde pequeno ele se interessa por um assunto, apesar de ter um pouco de medo.
E aí ele continua a história aqui, dizendo que no dia seguinte era domingo, ele não trabalhou, e na segunda ele sairia às 23, e não meia-noite, blá, blá, blá. Só que curioso, como um bom agente do bunker... Agente Bunker X. Ele planejou os próximos passos dele para realizar um experimento. Ok, observar e anotar. Um cientista. Ele saiu num desses dias aí que ele se preparou para esse experimento. Ele saiu às 23h07 do restaurante que trabalhava e ficou um tempo enrolando com os amigos numa barraquinha de cachorro-quente até, diz ele, 00:08. Por quê? Porque ele fez o cálculo. Porque de onde ele estava até o local da rua escura, onde ele encontra a dupla sinistra, ele fazia em cerca de 13 a 14 minutos. E do local da dupla até a casa dele, dava mais uns 8 minutos. Então ele se preparou para passar no mesmo local, no mesmo horário de sempre que ele passava. Só que não era um dia de trabalho. Só que não era um dia normal dele, daqueles de trabalho dele, que ele saía meia-noite. Quando ele entrou na rua escura, ele de novo viu a dupla vindo na direção dele. Não pode ser. E ele se prepara e vê que eram exatamente as mesmas pessoas. Ok. O plano dele era dar boa noite para as pessoas e ver o que ia acontecer. Mas eu compreendo, apesar de não respeitar. Mas ele ficou com medinho de qualquer mudança no rolê causasse. Sim, vai interferir com aquele loop. Eu acho que ele deveria ter feito, mas ele fala aqui que sentiu um medo enorme de mexer com algo que não entendia. Caramba. E só passou por eles, ignorando como sempre. Ele tá escrevendo esse e-mail cerca de 3 meses depois do primeiro contato. Tá bom. E mais umas 2 ou 3 vezes os encontrei no mesmo lugar e no mesmo local. Ele contou pra esposa dele que um dia eles passaram juntos e ela viu também, consolando os caras. Caralho, meu irmão. Resolvi não passar mais por essa rua. Nesse horário. Nesse horário. Há quem diga, aqueles conectados com o mundo imaterial muitas vezes defendem que certos desencarnados, certos espíritos, ficam presos. Gosto por onde você tá indo. Ficam presos nos últimos momentos antes de falecer, ou até no momento que foram mortos e tal. Será que ele... Pai e filho estavam transitando e aí faleceram, vieram a óbito. E aí eles ficam refazendo aquele caminho. Momento, logo depois daquele momento. Exato. Caput. Ele tem que ser um agente. Tome coragem. E leve coragem, eu ligue pra gente, porque aí a gente vai. Filma e leva amigos. Chama a tua turma, a turma que tu tava enrolando ali. Chama a galera. Fala aí, vamos lá na rua 22. Causo da Rua 22. Causo da Rua 22. E aí você leva a rua que repetia, a rua que... Eu queria um nome legal. E aí você tem que ter mais gente, cara, sei lá. E tem que falar um boa noite uma hora. Tem que falar. Mandar um William Bonner ali, boa noite. Fora se ele fala um boa noite. E eles tipo... Eles desaparecem. Pô, ia ser irado, nossa.